Oremos mais uma vez. Pai, pedimos que o Senhor revele a Tua palavra a nós, pelo Teu Espírito Santo, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amada igreja, vamos iniciar então nesta noite, com a graça de Deus, a exposição, verso a verso, do Evangelho segundo João. Como nós vimos há 2 domingos atrás, no sermão introdutório, fizemos um sobrevoo no Evangelho, e hoje então vamos começar do começo. Capítulo 1 então, por favor, abra. Capítulo 1. Vamos ler do versículo, aí é o prólogo, como nós vimos, o prólogo do Evangelho de João, as palavras introdutórias do apóstolo. Vamos ler e estudar nesta noite o trecho que vai do versículo 1 ao versículo 5, depois do versículo 10 até o versículo 14. Porque do versículo 6 ao versículo 9, parece que João faz um parênteses para introduzir a história de João Batista. E nós vamos estudar, quando Deus permitir, no próximo sermão. Hoje veremos o tema: quão glorioso é o nosso Redentor. Quão glorioso é o seu e o meu Redentor. Abra então, por favor, e mantenha a sua Bíblia aberta durante a exposição, capítulo 1 de João, versículo 1 até o versículo 5, depois dá um pulo para o 10 até o 14. Vamos lá? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. É certo que os evangelistas retrataram sobre a vida e o ministério de Jesus, cada um com a sua visão. Mateus, Marcos e Lucas com uma visão mais próxima uma das outras, de cada um deles. Mateus escreveu para dizer que Jesus é o Rei dos judeus. Marcos escreveu que Jesus é o servo de Deus. Lucas escreveu para ensinar que Jesus é o homem perfeito. Mas João, como nós vimos, o evangelho dissemelhante, o evangelho que não faz parte do grupo dos sinóticos, os 3 primeiros, João escreve para proclamar que Jesus é o Filho de Deus, o próprio Deus. É interessante que John Piper afirma sobre o livro de João, que João não é um livro somente para descrentes tornarem-se crentes, porque ao nós analisarmos o evangelho, a gente vê passagens e mais passagens sobre crer em Jesus Cristo, o único Filho de Deus, ou Filho de Deus, para que crendo nele tenham vida em seu nome. Tanto é que essa é a tese de João. Mas John Piper continua: também o livro de João, o Evangelho segundo João, também é para crentes continuarem crendo. Como se Deus estivesse dizendo: leia João, para que eu faça com que você continue crendo. Então, se você já crê em Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, esse Evangelho é para você. Não é só para descrente tornar-se crente.
mas é para você, crente, continuar sendo crente em Jesus Cristo. Este texto que nós vamos discorrer nesta noite é um dos textos mais sublimes da Bíblia. Ele apresenta verdades maravilhosas para todos nós a respeito do Redentor Cristo Jesus. Porque, como nós vimos, a tese do apóstolo João é provar que Jesus Cristo é Deus. O Deus que se fez carne, o Deus que deixou o céu e veio à terra, o Deus que vestiu pele humana, que se tornou como nós, exceto no pecado, para nos dar a vida eterna. Não deixando de ser Deus ao se fazer homem, e não deixando de ser homem ao retornar ao céu como Deus. Como Don Carson escreve o prólogo, essas palavras introdutórias, o vestíbulo da carta, o prólogo resume como a palavra, o verbo, que estava junto com Deus no princípio, entrou na esfera do tempo, da história, da tangibilidade. Em outras palavras, como o Filho de Deus foi enviado ao mundo para tornar-se o Jesus da história, de forma que a glória e graça de Deus pudessem ser manifestadas de modo singular e perfeito. O restante do livro não é nada mais que uma ampliação desse tema. Parece que João, ele repete e repete que Jesus é Deus, que Jesus é o Filho de Deus, que crendo em Jesus tem a vida eterna, como que uma abelha em volta daquela flor, ela vai para lá e volta para o girassol, ela vai para lá e volta para o girassol, ela vai para lá e volta para o girassol. João parece que ele dá uma corridinha em outro assunto, mas ele volta falando sobre Jesus Cristo como Filho de Deus, e crendo nele você tem vida em seu nome. E ele dá mais uma voada, mas daqui a pouco ele volta, Jesus Cristo é o Filho de Deus, e crendo nele você tem a vida eterna. E assim João escreve o Evangelho. Então João abre as cortinas deste Evangelho, e em suas palavras introdutórias, nesse prólogo, nas palavras prefaciais, sem rodeios, ele afirma, versículo 1, leia aí: no princípio era o verbo. João usa a palavra verbo, do grego logos, e em português, palavra. E ele usa esse termo que como você leu aí, nesses 10 versículos, ele repete 5 vezes a palavra verbo, da Septuaginta, do grego logos. E ele não usa mais esse termo no decorrer do Evangelho. Mas sem sombra de dúvida, você e eu podemos ter a certeza de que ele está se referindo a Jesus Cristo, como o verbo. E por que ele usa esse termo verbo, ou palavra? Por quê? João usa esse termo porque tinha uma relevância muito forte, tanto para judeus, quanto para gentios. Lembra que nós vimos os destinatários deste evangelho, os principais lá no início? João queria provar por suas teses, ou por sua tese principal, algo para judeus e para gentios prosélitos. Gentios são todos os povos que creram no judaísmo como religião. Por isso prosélito, crentes no judaísmo, tanto judeus quanto gentios. João escreve e usa esse termo de forma muito sábia. Primeiro, porque a tradição dos judeus, na narração do Antigo Testamento, pense primeiro sobre os judeus. Nós precisamos ter essa introdução, nós precisamos ter essa base. Na narração do Antigo Testamento é por meio da palavra, é por meio do logos de Deus, que Deus cria e sustenta todas as coisas. Para os judeus, a palavra é divina como o próprio Deus. Então João utiliza esse termo logos, esse termo verbo, a palavra, e personifica em Jesus Cristo. Agora para os gentios, principalmente para os gregos, o termo logos era usado para se referir ao ser supremo que trouxe a existência e mantém a criação e todas as coisas. Os gregos místicos, falavam, quando eles estavam nos seus rituais solenes de adoração às deidades que eles criaram, eles falavam sobre o Logos.
o ser supremo que por meio de palavra criou todas as coisas. Por isso, Logos. Então João, ele lança a mão desse termo para convencer tanto judeus quanto gentios prosélitos que Jesus Cristo é o Verbo, a palavra, o Logos de Deus. Também ele, Jesus, o Logos de Deus, é o agente de Deus, a poderosa atividade de Deus, a ação de Deus na criação. Por quê? Quando você lê lá Gênesis capítulo 1, o que você lê? Deus declara, Deus fala. Qual é o termo que Deus usa? Haja. O verbo de Deus, a palavra de Deus, a atividade poderosa de Deus. E Deus, por meio de sua palavra, criou todas as coisas. E João está dizendo que a palavra, o verbo, o Logos de Deus, é o próprio Jesus pré-encarnado. O relacionamento entre Deus e o verbo, no prólogo, nesse início, é o mesmo relacionamento entre o Pai e o Filho no restante do Evangelho. Agora, superando essa parte sobre a explicação do termo Logos, ou do termo verbo, ou a palavra de Deus, a ação poderosa de Deus por meio da palavra dele, vamos pensar juntos sobre o seguinte. Vocês perceberam que João está fazendo uma comparação com o quê? Gênesis 1:1. Gênesis 1:1 diz: no princípio criou Deus. João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o verbo. As duas palavras iniciais do capítulo 1 do Evangelho de João são as mesmas palavras no grego, na Septuaginta, de Gênesis 1:1. No princípio era o verbo. O verbo ser aqui, do era, está no pretérito imperfeito. No princípio era. Se fosse no pretérito perfeito, vamos pensar um pouco sobre gramática. Se fosse no pretérito perfeito, seria: no princípio foi o verbo. Mas João usa esse termo, ou esse tempo verbal, para mostrar o seguinte. Eu vou dar um exemplo para você. Quando eu tirei a minha carteira, minha CNH, eu era míope. O que isso significa? Que no momento em que eu tirei minha carteira, eu já era míope. Perceberam? Quando eu tirei minha CNH, eu já tinha uma doença nos meus olhos. Eu era míope. Eu não fui míope. Naquele momento, quando eu tirei, eu estou me referindo ao passado. Lá, quando eu tirei minha carteira, eu era míope. Perceberam? Quando tudo teve um princípio, quando tudo teve um início, o verbo já existia. No princípio era o verbo. Quando todas as coisas passaram a existir, Cristo já existia, antes de todas as coisas. Perceberam o brilhantismo da escrita de João? No princípio era o verbo. Quando todas as coisas foram iniciadas no tempo, o Jesus pré-encarnado já existia. E isso ele já existia desde toda a eternidade. E quando foi o princípio? Qual que é o princípio? Quando Deus criou céus e terra. Antes do princípio, quem existia? Só Deus existia. Não havia céu, não havia terra, não havia estrelas, não havia anjos, não havia seres vivos, não havia nada. Antes do princípio, só Deus existia. No princípio era o Verbo, o Logos de Deus, o Cristo, a atividade poderosa de Deus, Cristo. Cristo pré-existe ao começo. Amados irmãos, essa revelação que João escreveu aqui, nós conseguimos compreender pelo Espírito Santo e crer pela fé, que Jesus, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, já existia desde toda a eternidade. Isso prova que Ele é eterno, Ele não foi criado,
Ele não foi iniciado na história. Ainda que em um determinado momento Jesus nasceu, mas naquele momento Jesus, ele entrou na história, mas ele já existia. Ele já existia. Cristo, Jesus pré-encarnado, existia desde sempre. Então, se Cristo é eterno, e Ele é, logo isso nos revela uma verdade sublime. Porque só Deus possui o atributo da eternidade. E se Jesus é eterno, então Ele é Deus. A argumentação de João é sublime. Eternidade, meus amados, é um conceito que eu e você não conseguimos compreender bem. Porque eternidade não é marcação de tempo. Você não conta tempo para entender a eternidade. Eu explico. Se você tira um dia de 1 bilhão de anos, você tem o quê? Você não tem mais 1 bilhão de anos. Certo ou não? Sim. Se você tira um dia de 1 bilhão de anos, você não tem mais 1 bilhão de anos. Se você tira 1000 anos de 1 bilhão de anos, você tem 1 bilhão de anos? Você não tem mais 1 bilhão de anos. Mas se você tira um dia da eternidade, quanto fica? A eternidade. Se você tira 1 bilhão de anos da eternidade, quanto sobra? A eternidade. A eternidade não é tempo. Para nós compreendermos um pouquinho, eternidade não é quantidade de tempo, mas eternidade é qualidade de tempo. É qualidade de tempo. Então João já nos informa que este Jesus que nós adoramos nesta noite, que cantamos canções a Ele, que dizemos a quem possa interessar que está aqui nesta noite, que nós adoramos a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Esse Jesus já existia e existia desde toda a eternidade. E alguém pode perguntar, mas quem criou Deus? Ninguém criou Deus. Ele é o Criador. Ele não se fez a si mesmo. Ele é o único ser que não teve origem nem fim de dias. Ele sempre existiu. Ele é o Alfa e o Ômega, como João faz essa comparação lá em Apocalipse. Ele é o início do alfabeto grego e o fim do alfabeto grego. Ele é tudo. Ele não foi iniciado no tempo e nem vai acabar. Quem criou Deus? Ninguém. Deus é o Criador. Ele é o princípio e o fim. Diante disso, então, a primeira declaração de João a respeito de Jesus é que Cristo, nosso Redentor, é eterno. É eterno. Ele não veio a existir, ou ele não passou a existência como Deus, quando ele nasceu, ou quem sabe quando ele foi gerado no ventre de Maria. Ele já existia. A segunda pessoa da Trindade, o Jesus pré-encarnado, o Cristo de Deus, o Verbo, o Logos de Deus, já existia desde toda a eternidade. E a segunda afirmação que João nos traz é a seguinte: o Verbo estava com Deus. Leia aí, versículo 1, segunda parte. E o Verbo estava com Deus. No original aqui no grego, a expressão pros ton theon é como se João estivesse mostrando face a face com Deus. O Verbo estava com Deus. Se Deus é uma pessoa, e Deus é, e se o Verbo, que é Jesus pré-encarnado, estava face a face com Deus, significa que o Verbo não é uma energia, como os gregos pensavam, os gnósticos pensavam. Houve uma corrente do gnosticismo do primeiro século, o docetismo, que pensava que Jesus era uma energia, um ser que quando caminhava na areia não deixava marca, ou um ser impessoal que não dá para se definir. Mas o Verbo é uma pessoa coigual, coeterna e consubstancial com o Pai, de tal forma que o Verbo Cristo não é o Pai, e o Pai é distinto do Filho, mas o Cristo tem a mesma natureza do Pai, os mesmos atributos de Deus Pai, podendo realizar as mesmas obras de Deus. Com isso, João declara então essa segunda definição para o Verbo: ele é uma pessoa. E aqui, queridos, já João inicia uma perspectiva da Trindade. Deus, o nosso único Deus, ele se consubstancia em 3 pessoas.
Mas nós não somos politeístas, nós cremos no único Deus, e Deus é um só, mas ele subsiste em 3 pessoas. De tal forma que o Pai não é o Filho não é o Pai e o Filho não são o Espírito Santo, e entre eles. São pessoas da Trindade, identificáveis, que é Deus. Eu não consigo explicar mais do que isso para você. A Trindade é isso. Então nós vimos que, primeiro, João prova que Jesus, o Cristo, o Verbo, é eterno, e agora ele fala que o Verbo é pessoal. E João conclui de maneira brilhante este verso, afirmando de forma veemente, em terceiro lugar, e o Verbo era Deus. De tal maneira que Jesus, antes de sua encarnação e desde sempre, era o próprio Deus, da mesma substância, com os mesmos atributos, realizando as mesmas obras de Deus. Ele não era inferior a Deus, como pensava Ário de Alexandria. Ário de Alexandria achava que Jesus era um ser inferior a Deus, criado por Deus, superior aos anjos. Não! Cristo, o Verbo, era verdadeiramente Deus, da mesma substância, da mesma natureza, com os mesmos atributos, podendo realizar as mesmas obras de Deus. Então, a terceira afirmação de João, no versículo 1, primeiro, ele é eterno. Segundo, ele é pessoal. João diz então, em terceiro lugar, que o Verbo é divino. Parece redundante, mas essa é a verdade. Jesus é Deus. E nós precisamos concordar com C.S. Lewis quando ele afirma o seguinte, com respeito a Cristo. Nós temos 3 opções para a conclusão. Ou ele é um mentiroso, ou ele é um lunático, um doido, ou ele é Deus. Por quê? Se ele não é quem ele disse ser, então ele é mentiroso. Se ele não é quem ele pensou ser, então ele é louco. Agora, se ele é quem ele disse ser, então ele é Deus. Logo, só nos resta declarar como Tomé diante de Jesus: Senhor meu e Deus meu. As Escrituras revelam que Jesus é Deus. E é interessante que João não faz suspense com relação ao que ele está escrevendo. Ele não quer que nós, leitores, tenhamos dúvidas sobre isso. De cara ele já mostra: o Verbo é Deus. No princípio era o Verbo, ele já existia por toda a eternidade. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Sabe por quê? Os apóstolos, incluindo João, em vários momentos eles tiveram dúvida com relação a Jesus. Lembram-se das perguntas? Quem é este? Quem é este? Quem é este que ao mar pode acalmar? Quem é este que ressuscita os mortos? Quem é este? Havia dúvida nos corações dos apóstolos, dos discípulos. Mas João deixa bem claro para nós, seus leitores, que neste evangelho contém o seguinte: eu estou escrevendo sobre Deus, Jesus. De tal forma que ao caminharmos por este evangelho, aprendendo sobre Jesus, estaremos conhecendo Deus. Você quer conhecer Deus? Leia os 21 capítulos do evangelho de João. Você vai conhecer Deus na pessoa de Cristo Jesus. Portanto, então, versículo 1, no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E João continua no verso 2 aí, leia, verso 2. Ele estava no princípio com Deus. Bom, quando tudo começou, lá no princípio, devemos fazer a seguinte pergunta. João diz o seguinte: ele estava no princípio com Deus, o Verbo, o Jesus pré-encarnado. A gente tem que perguntar o seguinte: fazendo o quê? Ele estava de forma contemplativa, inerte, passivamente, só observando? Depois que João provou que o Verbo tem os mesmos atributos de Deus, ou seja, ele é eterno, ele é pessoal e ele é divino, agora João vai nos informar que Cristo Jesus realizava as mesmas obras de Deus, porque ele estava no princípio, não passivamente, ele estava no princípio em ação. Verso 3, o que diz o verso 3 aí?
Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem? O Verbo, o Cristo, o Jesus pré-encarnado. E sem ele, nada do que foi feito se fez. E aqui precisamos chegar a algumas aplicações importantes. Primeiro, a matéria não é eterna, como pensavam os gregos. A massa, a matéria, as coisas não são eternas. Matéria e energia não criam a si mesmas. Matéria e energia foram criadas. O mundo é governado por leis, e leis não criam a si mesmas. Portanto, a matéria não é eterna. A matéria foi criada. Você tem que entender isso. Nós precisamos repetir isso. Nós precisamos reafirmar isso. Que as coisas foram criadas. O universo foi criado. Segunda afirmação. Sim, o mundo não gerou a si mesmo. O mundo teve um Criador, teve uma voz agente, poderosa. Haja. O Verbo de Deus, o Jesus pré-encarnado. Haja luz, haja firmamento, haja os seres que rastejam. A ideia da geração espontânea é um equívoco, é uma mentira. O mundo foi criado. Gênesis 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E João, com maestria, nos informa que Deus, quando criou todas as coisas, criou por intermédio de Jesus Cristo, o Verbo. Amados irmãos, as Escrituras, em sua totalidade, revelam Cristo, a expressão máxima do ser de Deus, que lá no início, por meio dele, Deus criou todas as coisas, o Filho, o Cristo, o Verbo, o Jesus pré-encarnado. Quantas verdades densas para nós, mas tão importantes para a nossa fé. Isso nos traz segurança. Essa verdade bíblica nos ancora e faz com que a nossa fé fique robusta. Versículo 3, então: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nós vimos então, primeira aplicação, a matéria foi criada, matéria não é eterna. Segunda aplicação, o mundo não gerou a si mesmo. Terceira aplicação, não é verdade que o mundo é produto de uma explosão cósmica. A teoria do Big Bang. Sabe por quê? A teoria mostra que por uma explosão as coisas vieram a existir. Mas o caos não produz o cosmos. A desordem não produz ordem. Basta você ver seu quarto. Se você quiser arrumar seu quarto, ele está todo bagunçado, joga uma bomba lá dentro, ele vai se arrumar. Jamais. O caos não produz a ordem. Precisa ter muita fé para acreditar que o mundo veio de uma explosão. Seria mais fácil acreditarmos que ao jogarmos para cima bilhões e bilhões de letras, elas cairiam em ordem, formando palavras, frases, sentenças, capítulos, livros de uma grande enciclopédia com todos os assuntos ordenados. Seria mais fácil nós acreditarmos nisso do que acreditarmos que o mundo, esse mundo tão vasto, maravilhoso, foi criado ou surgiu por meio de uma explosão. Ou como o doutor Adalto, o professor Adalto, explica. Pensa no seguinte, pensa num caminhão que tem ali produtos para a confecção de um bolo. Tem lá Toddy, tem lá fermento, tem lá um pouquinho de leite, tem lá ovo, dentro do caminhão. E dentro do caminhão também tem uma assadeira. E tudo isso, e tantas outras coisas mais que você pode fazer um bolo. Tudo ali dentro do compartimento do caminhão. E de repente o motorista perde o controle e o caminhão capota. E no acidente o caminhão pega fogo. E aí, o sargento Segato chega lá para socorrer as vítimas, ou a vítima, ou o motorista, e ele abre o compartimento do caminhão e ele se depara com um lindo bolo dentro da forma, assado, prontinho. Seria mais fácil nós acreditarmos que isso pudesse acontecer.
do que acreditar que o mundo veio por meio de uma explosão. Precisa ter muita fé para acreditar nisso. O mundo não veio por meio de uma explosão. Esse mundo tão lindo, tão maravilhoso, tão harmônico, com leis tão perfeitas, com movimentos tão cirurgicamente definidos. É impossível. Quarta aplicação: o universo não é resultado de uma evolução de milhões e milhões de anos. O verso 3 diz o seguinte: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Essa frase rebate frontalmente a teoria de Charles Darwin, que foi publicada em 1859, Origem das Espécies, lá em Londres, a teoria da evolução. E essa teoria, você tem notado, essa teoria tem sido credo para muitas escolas e universidades no mundo. A teoria da evolução. E pior, tem muitos eruditos evangélicos que se dizem crentes em Cristo Jesus, tentando fazer uma junção entre criacionismo e darwinismo. Ou seja, eles afirmam: Deus criou todas as coisas, só que Ele criou por meio da evolução. Ora, é impossível esse concubinato, essa união improvável. Deus criou todas as coisas passaram a existir. Se nós fôssemos abraçar a teoria eu vou ler aqui o que eu escrevi sobre essa teoria: evolucionismo teísta. Se nós fôssemos acatar essa teoria, nós teríamos que deixar de lado a literalidade de Gênesis 1 e 2. Gênesis 1 e 2 mostra que Deus criou todas as coisas, as coisas passaram a existir, elas não foram evoluindo. Deus não criou o ovo, Deus criou a galinha. A partir daí ela passou a botar ovo. Deus não criou alguma misturinha genética, que a partir dali ela passou a ser macaco, ser humano, baleia. Deus criou todas as coisas. Do nada, ex nihilo. Deus fez todas as coisas e elas passaram a existir. Se nós fôssemos abraçar a teoria da evolução teísta, nós teríamos que deixar de lado Gênesis 1 e 2 e a literalidade daqueles dias. Foram dias literais, viu? Manhã, tarde e noite, né, Breno? Foram dias literais e Deus criou todas as coisas. Se nós abraçarmos a teoria da evolução teísta, nós deixaríamos Gênesis 1 e 2 de lado. Mas Gênesis 1 e 2 estão previstos, esses dois capítulos, ou o que nele contém, estão previstos no Pentateuco, nos livros históricos, nos livros de sabedoria, nos livros proféticos, nos evangelhos, no livro de Atos, nas epístolas, no Apocalipse. Nós teríamos que desconstruir toda a verdade de Deus para acatar o evolucionismo teísta, ou a evolução teísta. Por isso reafirmamos megafonicamente, reafirmamos a quem possa interessar, versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ah, meu amado, quão grande, quão magnífico, quão glorioso é o nosso Redentor, Jesus Cristo, o seu Redentor. O Criador de todas as coisas. Nós ficamos boquiabertos, perplexos, diante da magnitude, esse universo é gigantesco demais. Se você pudesse perguntar para um astrônomo qual o tamanho do universo, eles estimam que o universo tem aproximadamente 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. O que isso significa? Que se você pudesse voar na velocidade da luz, qual é a velocidade da luz? 300 mil quilômetros por segundo. Você demoraria 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. Mas o universo tem um limite. Sabe quem é ilimitado? Jesus. Só Deus
é ilimitado. Todas as coisas criadas têm um limite. Quantas estrelas existem no firmamento? Os astrônomos afirmam que existem mais estrelas no firmamento do que a quantidade de grãos de areia de todos os desertos e todas as praias do planeta Terra. E Deus conhece todas pelo nome. E por ser grande em força e forte em poder, quando as chama, nenhuma delas vem a faltar. A Terra está inclinada num eixo de aproximadamente 23 graus. Isso possibilita que todas as regiões da Terra sejam atingidas pela luz e calor do Sol, como um frango numa churrasqueira. Se a Terra não tivesse essa inclinação, os polos seriam gelados demais e as áreas centrais quentes demais. Isso tornaria impossível a vida no planeta. Quem deitou a Terra um pouquinho assim? Deus. Você sabia disso? Deus. Isso é maravilhoso demais. Isso Ele fez por meio de Jesus, que é Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. E nós ficamos perplexos não somente com o macrocosmo, mas também com o microcosmo. Veja essa folha aqui. Uma folha de uma árvore chamada pata de vaca. Essa folha aqui ela é tão complexa como a cidade de Campo Grande, dizem os estudiosos de botânica. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Dr. John Wilson, renomado oftalmologista da Universidade de Harvard, descobriu que temos 60 milhões de fios encapados duplos em cada olho, de tal forma que o funcionamento de um único olho é mais complexo que uma central elétrica. E quando há um curto-circuito nesses fios, uma pessoa fica cega. E quem cuida de tudo isso? Deus. Dr. Marshall Nirenberg, ganhador do Prêmio Nobel de Biologia, descobriu que temos 60 trilhões de células vivas no nosso corpo. Em cada célula há 1,70 m de fita DNA, onde em cada uma estão gravados e computadorizados todos os nossos dados genéticos. De tal forma que não existe nenhum ser humano igual ao outro na face da terra. Quem já nasceu, quem está vivo, quem ainda vai nascer. Nenhum. Códigos de vida, meus amados, não vêm de explosão, não vêm de evolução. Códigos de vida são plantados em você e em mim, por quem todas as coisas foram feitas. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele codificou você. Ele fez você do jeito que você é. João prossegue no seu registro, no versículo 4, afirmando o seguinte: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Está aqui mais uma deslumbrante afirmação da Bíblia. Significa o seguinte: Cristo tem vida em si mesmo e Ele é fonte da vida. Todo ser que existe deriva sua vida de Deus. Deus teve início de vida? Não, Ele é um ser autoexistente. Mas os anjos, nós, os homens, os animais, as plantas, todos os seres vivos têm vida porque Ele concede vida. Todos. Nenhum ser humano tem vida se Deus, ou ser humano, ou todo ser vivo tem vida se Deus não der vida a ele. E aqui existe um termo intercambiável aqui, João escreve: vida é tanto a vida bios, vida biológica, vida física, quanto zoe, vida espiritual. É Deus que dá. Pelo sopro da vida. Ele é o doador da vida. E João vai além e diz: e a vida era a luz dos homens. Em outras palavras,
fora de Cristo, o que sobra é escuridão. O que sobra são trevas e densas trevas. Mas onde Cristo entra, onde Cristo chega, as trevas não podem prevalecer. Não importa se é treva da ignorância, não importa se é treva do pecado, não importa se é treva da idolatria, não importa se é treva da feitiçaria, não importa se é treva da incredulidade, e não importa se é treva do vício, não importa se é treva do medo presente no seu e no meu coração. Onde Jesus Cristo chega, as trevas batem em retirada, porque as trevas não podem prevalecer contra a luz. Louvado seja Deus. Versículo 5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Depois desses parênteses que João abre aí, do versículo 6 até o versículo 9, desse parênteses, ele retoma a escrita, dizendo o seguinte no versículo 10. Estamos no versículo 10 agora, acompanha aí. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Percebam o seguinte, como é importante nós interpretarmos os textos bíblicos de forma correta. Como um versículo, como este versículo, uma palavra que se repete, ela tem 3 significados diferentes no contexto, ou no original. Perceberam aí qual palavra? Mundo. O verbo estava no mundo. Que mundo? Mundo físico, mundo geográfico. O mundo foi feito por intermédio dele. Que mundo? O mundo material, as coisas criadas. Mas o mundo não o conheceu. Que mundo é esse? O mundo das pessoas, a raça humana. Perceberam? O mesmo termo, com 3 aplicações, ou no original, 3 significados diferentes. O mundo das pessoas. Todos os seres humanos estão naturalmente mortos. O mundo não o conheceu. Toda a raça humana está nivelada como mortos em seus delitos e pecados. Não há um justo sequer. O mundo não o conheceu. E João não está dizendo somente por aquele momento, nós vamos ver daqui a pouco, aqueles também não o reconheceram. Mas se não fosse a graça de Deus na sua e na minha vida, nós estaríamos não reconhecendo Jesus como Deus. Nós não possuímos capacidade de reconhecer Jesus por nós mesmos, de buscar a Deus por nós mesmos, somente se for quando Deus nos regenera, nos dá uma nova vida, tira a cegueira dos nossos olhos, nos faz de mortos vivos em Cristo Jesus. Assim podemos contemplar, buscar Deus, crer em Jesus Cristo. Não é por você mesmo. E aí vem o verso 11 e diz o seguinte: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Seu quem? Primeira parte do versículo 11. Seu quem? Seu povo, a nação de Israel, os judeus. Jesus procede dos judeus. Ele, como homem, ele veio da linhagem dos judeus. E os seus não o receberam. Mas os seus não o receberam, não por falta de evidências, mas por falta de visão. João relata 7 sinais que foram realizados na presença de muitos judeus, mas eles não viram, não por causa de falta de evidência, mas por causa de falta de visão. Não por falta de luz, mas por falta de fé. Porque toda a história dos hebreus, os judeus sabem disso, do Antigo Testamento, foi uma preparação para a realidade do Filho de Davi, a encarnação do Verbo, do Messias, do Cristo de Deus. Desde Gênesis 3,15, sua vinda é prenunciada, os patriarcas falaram dele, os reis eram anúncio dele, os profetas apontavam para ele, o Cordeiro Pascal era um tipo dele, o tabernáculo apontava para ele, a Arca da Aliança apontava para ele, as festas de Israel falavam dele, os sacrifícios no templo mostravam ele.
Tudo o que acontecia no âmbito de Israel apontava para Cristo. Tudo era sombra, Ele era a substância. Ele chegou, a sombra acabou, a realidade está presente. Todas as coisas se consumam em Cristo. Mas os judeus não viram isso. Para você parece que está muito claro, mas não é por causa de você, não. É pela graça de Deus, que Deus te deu olhos pela fé, para você ver a clareza do Evangelho, que Jesus é o Filho de Deus, que desde lá do início Deus estava mostrando o plano dele maravilhoso, redentivo, por meio de Jesus Cristo, seu Filho. A grande história da redenção, que se fosse dividirmos por parte, criação, queda, redenção e consumação, tudo isso aponta para Cristo. E eu vou dizer para vocês, queridos, tem alguns setores da igreja evangélica hoje que estão de malas prontas para o judaísmo, para iconoclastia, adoração a ícones, para simbolismos no culto, candelabro aqui, arca ali, retorno aos ícones hebraicos, achando que isso é um avanço. Isso é voltar para a sombra. Isso é retroceder. Não, a realidade chegou em Cristo. Não devemos voltar para a sombra. O judaísmo se consuma em Cristo. Mas os seus não o receberam. Aí João apresenta um contraste, uma adversativa, tão bela no versículo 12. Leia, versículo 12. Mas a todos, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aqui algumas coisas precisam ser esclarecidas, prestem atenção. Logo, nem todos são filhos de Deus. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Tem gente que não é filho de Deus. Não pense você que quando vem um e diz assim, todos nós somos filhos de Deus, a raça humana inteira é nascida de Deus, todos são filhos de Deus. Não. João está dizendo que não. Nem todos são filhos de Deus. Ninguém é filho de Deus porque nasce num país cristão. Ninguém é filho de Deus porque nasce em uma família cristã. Família A, B, C. Você não é filho de Deus porque você é da ICCG. Você não é filho de Deus porque você é reformado. Você não é filho de Deus porque você é pentecostal, porque você é batista, porque você é presbiteriano, porque você é assembleiano. Ninguém é naturalmente filho de Deus. Ninguém merece esse título sublime por si mesmo. Quando o João escreve o poder aí, na verdade, no original, exousia é o direito irrevogável. Não é, na verdade, um poder, porque a gente pensa, o poder de ser feito filho de Deus. Não. É o direito que Deus te concede de ser filho de Deus, mas é um direito irrevogável, que acaba se tornando um grande poder concedido por Deus a você, de ser filho de Deus. Direito concedido e irrenunciável, irrevogável. Mas a todos quantos, versículo 10 está aí. Versículo 12, isso. Mas a todos quantos? Todos quem? Mas a todos quantos? Todos quem? Todos. Homens, mulheres, pobres, ricos, brancos, negros, amarelos, analfabetos, reis, vassalos, patrões, empregados, todas as classes, todas as pessoas. Judeu, grego, como o apóstolo Paulo repete várias vezes em Romanos, tanto a judeu, tanto a grego, todos. Pessoa de qualquer lugar, pessoa de qualquer geografia, todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos seus filhos. Qual é a única condição? A saber, eu disse todos, mas eu não identifiquei cada um deles, porque eu não disse todos são salvos. Deus salva todos, de qualquer classe social. O poder dele salva
indistintamente as pessoas, mas especificamente algumas pessoas. Todos, a saber, aos que creem no seu nome. Nome aqui, João está se referindo à pessoa e à obra de Cristo. A única condição para ser filho de Deus é crer em Jesus, pronto. Não é assinar um rol numa igreja, não. Você tem que crer em Jesus Cristo para ser filho de Deus. Seja presbiteriano, seja batista, seja assembleiano, seja filho do fulano, seja filho do pastor, seja filho da diaconisa, do diácono. A grande pergunta é, você já crê como seu único Salvador e Senhor, tendo Jesus Cristo como o seu Redentor? Então, se você crê em Jesus, corre nas suas veias mais do que sangue azul. Você é filho do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Você foi inserido na família de Deus. Você não sabe o que é isso. Eu não sei o que é isso. Nós fomos adotados como filhos de Deus. Deus colocou um selo em você e em mim e disse: é minha propriedade exclusiva. Essa posição dinheiro nenhum pode comprar, meu amado, minha amada. Só Deus pode dar como um direito irrevogável o poder de serem feitos filhos de Deus. Então eu vou dizer uma coisa para você: levante a sua cabeça, dê glórias a Deus, porque você é filho de Deus, uma vez crendo em Jesus Cristo, o Verbo de Deus. Isso é melhor do que riqueza, isso é melhor do que saúde, isso é melhor do que posição, do que fama, do que glamour desse mundo. Ter o título de filho de Deus está mais do que top trends em qualquer lugar aí. E João, para eliminar qualquer dúvida que ainda possa estar alinhada em nossos corações, crentes em Cristo, ele esclarece no versículo 13, leia, versículo 13, os quais não nasceram do sangue. Então, olha só, presta atenção, o versículo 13 completa o versículo 12, porque se nós lermos só o início do versículo 12, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A todos quantos receberam, opa, eu recebo ao Senhor. Espera aí, não é isso que João está querendo dizer. Leia o versículo 13. Por isso que nós precisamos ler o texto no contexto, para não achar textos para o nosso pretexto. A todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Versículo 13. Os quais não nasceram do sangue. O que quer dizer isso? Ser filho de Deus não vem por hereditariedade e consanguinidade. Se filho de peixe é peixinho, filho de crente não é crentinho. Não é porque você nasceu numa família cristã que naturalmente não é porque você nasceu que você vai ser cristão, crente, filho de Deus. Não. Filho de crente não é crentinho. Pode ser cretino, mas crentinho não. Não vem por hereditariedade. Ah, mas minha mãe é uma mulher de oração, meu pai é um homem de Deus, isso é muito bom. Uma bênção isso, mas não garante a você a escrita no livro da vida. Isso é uma bênção que só Deus pode dar a você e a mim. Você que tem uma nova vida em Cristo Jesus. Os quais não nasceram do sangue. Ser filho de Deus não é por hereditariedade. Outra afirmação, nem da vontade da carne. O que é isso? Ninguém pode decretar: eu sou filho de Deus a partir de agora. Você, como carne, como pessoa, não pode dizer: eu sou filho de Deus, a partir de hoje eu sou filho de Deus. Você não tem essa competência. Você não tem essa autoridade. Ninguém tem essa autoridade de se autodeclarar ou decretar para si: eu sou filho de Deus. E a terceira afirmação, nem da vontade do homem. O que é a vontade do homem? Eu não posso dizer para vocês: sejam filhos de Deus a partir de agora. Ou vocês entre si, ou vocês para mim, seja filho de Deus. Isso não passa. Não é dessa forma.
Mas de Deus. O que diz o versículo 13? Mas de Deus. Ser filho de Deus é um direito concedido por Deus, e tão somente e exclusivamente por Deus. Só Deus pode lhe dar esta bênção tão graciosa, se você crer em seu Filho Jesus Cristo, como seu único Salvador e Senhor, não por obras, não por mérito, não porque você merece ou você merecia, mas por graça mediante a fé. É tão simples assim. É tão profundo assim, mas é tão glorioso assim. É dessa forma que Deus estabeleceu. E se você está aqui nesta noite e não é uma nova criatura, não nasceu de novo, hoje é uma oportunidade singular para você pedir a Deus: Senhor, me salva. Senhor, eu quero esta nova vida que só o Senhor pode me dar. Me salva, Senhor. Deus está no nosso meio. Jesus Cristo está aqui. O Espírito Santo está aqui. E Ele é poderoso para te salvar. Meu amado, minha amada, não importa como você veio. Não importa como sua vida está. Não importa quão longe você anda de Deus. Não importa quão profundamente você está vivendo em pecado. Não importa se você está encurralado com seus traumas e já inclusive tentou tirar a própria vida. Nesta noite, você que entrou aqui, se você crer em Jesus, você sairá daqui como um membro da família de Deus, como um filho de Deus, e haverá festa lá no céu, porque houve um arrependimento de um pecador no nosso meio. Porque o Deus Todo-Poderoso pode realizar hoje o maior milagre na sua vida, o milagre da salvação. E João conclui então a introdução do seu evangelho a respeito do verbo, fazendo uma declaração magnífica, estonteante. Versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Que verbo que se fez carne? O verbo eterno, o verbo pessoal, o verbo divino, o verbo criador, o verbo que tem vida em si mesmo, o verbo que é a luz dos homens, o verbo, o Cristo, o único Filho de Deus, gerado por Deus, por isso unigênito, aquele que nem os céus dos céus pode contê-lo, aquele sobre quem Abraham Kuyper, um teólogo holandês, disse que não há 1 centímetro quadrado nesse vasto universo em que Jesus não diga e reivindique: é meu. Ele se esvaziou. Ele se esvaziou. Ele se esvaziou. Ele se esvaziou a ponto de se tornar um zigoto, um embrião, um feto, um bebê, um menino. Foi colocado numa manjedoura, num coxo de animal. Nasceu de uma virgem. Foi enfaixado em panos. Cresceu em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Ele se fez carne e habitou entre nós. Pisou neste chão. Bebeu a água que nós bebemos. Dormiu o descanso que nós necessitamos. Chorou por tristeza como nós choramos. Padeceu as nossas dores. Ele tabernaculou, esse papelzinho que eu entreguei para vocês. No versículo 14, habitou é tabernaculou, do original grego eskinosen. Ele armou seu tabernáculo, sua tenda entre nós. O que quer dizer isso? O tabernáculo era a representação da presença de Deus. Quando Jesus veio, Deus estava presente no meio deles. Ele tabernaculou entre nós.
João mais uma vez apela à consciência dos seus leitores judeus e gentios prosélitos, fazendo referência a Jesus como superior e substituto ao tabernáculo, que foi o posterior templo. João está provando para os judeus e para os gentios prosélitos: não fiquem mais apegados ou tão tristes ou muito tristes, porque o templo foi destruído no ano 70, vocês se lembram da introdução? O templo foi destruído e os judeus estavam perdidos, acabou a nossa religião, acabou a nossa segurança de espiritualidade, de religiosidade. João está mostrando o seguinte: Jesus é o templo, o tabernáculo, o Deus presente. É somente Ele, é nele que você tem que crer, é nele que você tem que depositar sua confiança, em Jesus. Amém. Esclarecimentos de João, tanto a gentios quanto a judeus. Para gentios, vocês gentios, que não admitem a ideia de Deus em forma humana, Jesus Cristo é Deus e vestiu pele humana, habitou entre nós. Para vocês judeus, que não admitem religiosidade fora do templo e sem simbolismos, saibam que Jesus é tudo isso. Jesus é o Deus que habitou entre nós. Emanuel, do hebraico Emanu, conosco, é o Deus. Deus conosco. De que maneira Ele se manifestou, para encerrar? Cheio de graça e de verdade. Ah, meu amado, se Cristo, o Verbo, o nosso Deus, tivesse se manifestado cheio de ira e juízo, como seria? O que seria de nós? Nós estaríamos aniquilados. Nós estaríamos fulminados por sua justiça e ira. Mas Deus se manifestou cheio de graça e de verdade. O melhor de nós para Deus, o melhor, as nossas justiças, são como trapo de imundícia. Você acha que você faz muita coisa para Deus? Se não for Deus na sua vida. Não é por sua justiça, mas é por causa da justiça de Cristo imputada a você. Por isso que Deus te recebe. As melhores coisas que você pode fazer para Deus, sua justiça, são como trapo de imundícia. Imagine as piores coisas que você faz contra Deus, o seu pecado. Ele se revelou cheio de graça e de verdade. O que é cheio? Cheio é repleto de graça e de verdade. Sabe o que é graça e verdade? São favores que nós não merecemos. Graça é quando Deus vai para a sua vida e te concede algo sublime e você não merece isso. E verdade, Deus dá a você porque Ele tem compaixão de você. Deus não é obrigado a dar verdade para mim e para você. Deus não é obrigado a nada. Ele revela a verdade porque Ele quer. E Jesus se revelou cheio de graça e de verdade. E Ele me pegou quebrado. E Ele me pegou machucado. E Ele me pegou ferido. Ele me pegou doente, cego, depravado, morto nos meus delitos e pecados. E Ele me salvou. E Ele me justificou, e Ele me curou, e Ele me restaurou. E Ele me deu uma vida abundante e verdadeira. Ele me transformou. E agora eu estou escondido nele. Fui justificado por Ele. E Cristo me deu uma nova vida. Fui perdoado por Cristo. Você também foi. E hoje, o seu nome, o meu nome, todos nós que cremos em Jesus Cristo, os nossos nomes estão escritos no livro da vida. E um dia encontraremos os nossos amados irmãos e irmãs nos céus, no paraíso. Louvado seja Deus. João termina: e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Glória não é um atributo de Deus. Glória não é um atributo de Deus, como é justiça, amor, santidade, onipresença, onipotência. Glória é a reunião de todos os atributos de Deus em seu grau máximo. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, o unigênito Filho de Deus, Ele não veio somente para apontar a santidade de Deus, ou a justiça de Deus, ou o amor de Deus. Jesus veio para mostrar Deus em todo o seu resplendor. Sabe por quê? Porque nele habita corporalmente
toda a plenitude da divindade. Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é a imagem do Deus invisível, a exata expressão do ser de Deus. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Deus como homem. 100% Deus e 100% homem. O nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que nós estamos adorando nesta noite. Concluímos então. O Filho, Jesus Cristo, é a última e plena revelação do Deus Pai Todo-Poderoso. Jesus disse: quem vê o Pai, vê a mim. Eu e o Pai somos um. E esperar outra revelação de Deus, senão em Jesus, é não ter entendido nada da Bíblia. Jesus é a última revelação de Deus, a apoteose de Deus, Deus homem, homem Deus, revelado a nós. Tudo de que nós precisamos para esta vida e para a vida vindoura, nós encontramos em Jesus Cristo. Por isso eu digo a você, que você saia daqui mais apaixonado, mais apaixonada pelo seu Redentor, Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso. Amém. Vamos orar. Pai, por Tua bondade, o Senhor revela textos complicados como esse, mas por outro lado, o Senhor se importa conosco. Muito obrigado, Senhor, não por causa de nós, mas porque o Senhor é bom, é longânimo, compassivo, é gracioso conosco. E para aquele ou para aquela ainda que não conhece o Senhor, toque no coração, Pai. Toque neste coração para que essa pessoa tenha vida e vida em abundância. Faça dessa pessoa teu filho e tua filha, Senhor. O Senhor é poderoso para isso. Nós cremos no teu agir. Por isso estamos aqui nesta noite, exaltando o teu santo nome, na pessoa de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor e Redentor. Nos dê um coração que ame mais a Jesus Cristo. E é neste nome que oramos. Amém. Amém.